A Bíblia, olha, poucos livros na história tiveram um impacto tão grande. Mas e as origens dela? Ah, isso aí é um verdadeiro campo de batalha acadêmico. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça nas grandes questões. Como é que esse texto milenar chegou até nós? E quem, de fato, o escreveu? E a pergunta que move todo esse debate é esta aqui, ó. Dá para confiar num livro com mais de 2000 anos, que foi copiado à mão, sabe, inúmeras vezes? Essa questão se divide em dois desafios gigantescos. Primeiro, a fidelidade das cópias ao longo dos séculos, e segundo, a verdadeira identidade de quem escreveu os textos originais. Beleza, para a gente desvendar isso tudo, o nosso roteiro é este aqui. A gente vai dar uma olhada no escrutínio que o texto sofre, investigar se os escribas eram amadores ou profissionais, entender o que são esses famosos 400 mil erros, explorar o mistério sobre a autoria de Moisés, sacar a ideia de um autor com editores e, no final, pensar um pouco sobre por que esse texto dura tanto tempo. Ok, então vamos lá mergulhar de cabeça nisso. O que aconteceu principalmente nas últimas décadas é que umas discussões que antes ficavam só lá na universidade, sabe, entre acadêmicos, de repente vazaram para o grande público. E aí vários autores começaram a lançar livros que botam em xeque, de forma bem direta, a confiabilidade da Bíblia. Pois é, autores como Bart Ehrman, que é um baita crítico textual, viraram best-sellers justamente por popularizar uma ideia central, a de que a Bíblia, que a gente lê hoje, é, na verdade, uma versão cheia de falhas, bem diferente dos originais. O foco deles é exatamente aí, sabe? Nas supostas inconsistências e nos erros que teriam acontecido na hora de copiar o texto. E esse argumento todo nos leva direto para o primeiro grande debate: a qualidade do trabalho dos escribas. Afinal, quem eram essas pessoas que passavam a vida copiando os textos do Novo Testamento? Eram profissionais super competentes ou será que eram só amadores meio descuidados? Então, a gente tem basicamente duas visões que batem de frente. De um lado, tem a crítica que diz o seguinte: os primeiros copistas cristãos eram amadores, sem treinamento nenhum, e faziam cópias bem simples, só para quebrar o galho, sabe? Nada muito elaborado. Mas aí, do outro lado, as evidências que a gente tem, os manuscritos antigos mesmo, parecem contar uma história bem diferente, uma que aponta para um trabalho profissional com métodos e padrões. E olha, essa visão não é só uma opinião perdida. A estudiosa Kim Haynes Itzen, por exemplo, é bem direta. Ela afirma que as cópias mais antigas da literatura cristã foram produzidas por escribas treinados e profissionais. Ponto. Quer dizer, é uma declaração que bate de frente com aquela ideia de que era tudo feito de qualquer jeito, por amadores. Tá, mas o que sustenta essa ideia de que eles eram profissionais? Bom, as evidências são bem interessantes. Primeiro, manuscritos como os papiros 77 e 16 mostram uma caligrafia muito boa, super refinada. Depois tem o uso do que os especialistas chamam de nomina sacra, que são umas abreviações especiais para nomes sagrados, tipo Deus ou Jesus. Isso não é aleatório, mostra que existia um sistema, um padrão. Até o material que eles usavam, o papiro, fazia todo sentido. Era uma escolha econômica e super prática para o formato da época, o Códex, que é tipo o avô do livro que a gente conhece. E tem mais. Um autor lá do século II, o Justino Mártir, já chamava esses textos de escrituras, uma palavra que mostra o valor imenso que a comunidade dava para eles. Certo. Agora vamos para a segunda grande crítica. E essa, eu admito, à primeira vista, parece um nocaute. É um número, assim, absurdo de diferenças, ou variantes, no jargão dos especialistas, entre os milhares de manuscritos do Novo Testamento que a gente tem. O número que costuma circular é de cair o queixo. Mais ou menos 400 mil variantes. Para você ter uma ideia do que isso significa, é mais variante do que o número total de palavras no Novo Testamento grego. A conta dá quase 3 pequenas diferenças para cada palavra do texto. É muita coisa. Aí, a reação mais óbvia é pensar: pronto, acabou. Isso não prova que o texto é uma bagunça? Que não dá para confiar? Mas olha só que interessante, a resposta dos especialistas é surpreendente e, pode acreditar, vai contra o que a gente imagina. E a chave para entender essa virada está aqui, nesse comparativo. A gente tem hoje cerca de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. Agora, vamos comparar com outra obra super importante da Antiguidade, os Anais do historiador Tácito. Sabe de quantos manuscritos importantes dele a gente dispõe? Só 2. A lógica é bem simples, né?
Quanto mais cópias existem, mais pequenas diferenças entre elas vão aparecer. É matemático. E aí que está a grande virada de chave. Essa quantidade imensa de manuscritos que parecia ser o maior problema, na verdade é a maior força do Novo Testamento. Pensa bem, com tantos exemplares em mãos, os estudiosos conseguem cruzar as informações, comparar cópias de lugares diferentes, de épocas diferentes, e com isso, eles conseguem reconstruir o texto original com um nível de confiança que é, assim, impossível para quase todos os outros textos da Antiguidade. Ok, então a questão das cópias está mais ou menos encaminhada. Agora vamos para o segundo grande mistério. Quem foram os autores originais? E para a gente investigar isso, vamos focar nos 5 primeiros livros da Bíblia, que o pessoal chama de Pentateuco. Quando o assunto é quem escreveu o Pentateuco, o debate acadêmico basicamente gira em torno de 3 grandes teorias. A primeira é a mosaica total, a ideia de que Moisés escreveu tudo, cada palavra. A segunda é a não mosaica, que diz que os livros foram juntados séculos depois, talvez por alguém como Esdras. E tem a terceira, que é um meio termo, a mosaica com inserções. Essa teoria sugere que Moisés foi o autor principal, sim, mas que editores, mais tarde, fizeram algumas adições e esclarecimentos. Vamos focar um pouco mais nessa terceira teoria, a do autor principal com editores. Por quê? Porque muitas fontes indicam que é ela que consegue explicar melhor algumas pistas bem curiosas que a gente encontra dentro do próprio texto. E, para a gente entender como essa teoria funciona na prática, nada melhor que um exemplo. É quase um caso de detetive histórico. Lá em Gênesis, capítulo 14, o texto diz que Abraão perseguiu uns inimigos até uma cidade chamada Dan. E qual é o problema com isso? É simples, mas é revelador. Como essa linha do tempo mostra, na época em que Abraão viveu, e até mesmo muitos séculos depois, na época de Moisés, essa cidade não se chamava Dan. O nome dela era Lais. Ela só ganhou o nome de Dan muito, mas muito tempo depois, quando a tribo de Dan conquistou o lugar. Ou seja, quando o texto de Gênesis fala em Dan, é o que a gente chama de anacronismo. É uma atualização que foi feita depois. E esse tipo de coisa tem até um nome técnico, é uma atualização escribal. A ideia é bem simples, na verdade. Um copista lá na frente, ao transcrever o texto, via um nome de lugar antigo que ninguém mais conhecia e trocava por um nome mais moderno, que os leitores da época dele iam entender. Ou então, ele adicionava uma notinha para explicar alguma coisa. O objetivo aqui não era falsificar a história, mas sim garantir que ela continuasse fazendo sentido para as novas gerações. E o caso da cidade de Dan não é o único, não. O texto está cheio dessas impressões digitais desse processo. Por exemplo, em Êxodo, fala-se da cidade de Ramessés. Só que esse é um nome de uma dinastia de faraós que só surgiu bem depois. Outro exemplo, a nota que diz que o maná parou de cair depois que o povo entrou em Canaã. Algo que só aconteceu depois que Moisés já tinha morrido. E claro, o exemplo mais claro de todos, o capítulo inteiro que narra a morte e o enterro do próprio Moisés. Alguém teve que escrever aquilo, né? Beleza, depois de ver tudo isso, a gente volta para aquela pergunta. E a autenticidade do texto, como fica? Vamos juntar as peças agora e ver o que a análise da fonte sugere como conclusão. A conclusão que a fonte apresenta é que essas atualizações não deveriam ser encaradas como erros ou, sei lá, fraudes. Pelo contrário, elas seriam, na verdade, um esforço cuidadoso de preservação, um jeito de garantir que o significado do texto não se perdesse com o tempo. É como se os escribas tratassem o texto como um documento vivo, e a prioridade máxima era que as novas gerações pudessem continuar entendendo a mensagem. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que vai além dos dados técnicos. Para um texto tão antigo e fundamental como esse, o que é mais importante? O que define a autenticidade? Seria ter um original intocado, sabe, quimicamente puro, mas que com o passar do tempo talvez ninguém mais entendesse? Ou seria a preservação cuidadosa da história, garantindo que a mensagem principal consiga atravessar as gerações e continuar sendo compreendida? Fica aí a reflexão.